Lonax protege muito mais. Olá, como vai? Muito boa noite. É bom demais, mas é bom demais estar na sua companhia mais uma vez na tela do Lonax Play. Sua aula de toda terça-feira à noite, 8 da noite. A gente sempre convida, sempre recebe, tem o grato prazer de receber um homem, uma mulher brilhantes nos seus ramos, nos seus campos de atuação. Vem sendo assim, né, durante esse último ano, e a Lonax realmente tem esse projeto incrível de retribuir a própria sociedade com informação pertinente, informação que inspira, informação que constrói, né? Porque só a informação constrói. Eu sempre digo aqui que a informação não ocupa espaço, né? E é o bem mais precioso desse mundo nosso, desse mundo de internet, nesse mundo digital. E a gente vai falar hoje de um assunto, não só esse assunto, mas especialmente, sobre algo que você com certeza gosta muito, que todos nós gostamos e admiramos, que é a questão da marca. A marca, né? O logotipo, a logomarca de uma empresa. O que diz uma logomarca? O que tem que dizer uma logomarca hoje, nesse tempo de marketing 4.0, 5.0, 6.0, já perdi até a conta. Para isso a gente vai conversar, como sempre, com um especialista, com uma autoridade no assunto, ele que tem uma experiência incrível no meio empresarial, já estudou lá nos Estados Unidos, é um homem que já teve agência de publicidade, varejo, enfim, um homem calejado na academia e também no mundo dos negócios. Eu estou me referindo, vou virar aqui para a câmera, estou me referindo ao nosso convidado dessa noite, o professor da Fundação Dom Cabral, Fred Albuquerque, uma figura muito simpática, já vou adiantando, com esse sorriso incrível do Fred, não é à toa, fez teatro para dar uma aula melhor e vai contar essas e outras histórias. O Fred vai dizer quem é. Primeiro, Fred, queria que você desse seu boa noite para quem está acompanhando, para o nosso internauta, né, que tem esse prazer de ter essa aula toda terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua visita ao Lonax Play essa noite. Muito bom, eu que agradeço o convite, estou um pouco rouco, você deve estar vendo, é o excesso de aulas, mas eu agradeço o convite, as palavras, e é um prazer, né, a gente falar sobre tema que não só gosta, como vive, como também tem algumas visões muito próprias, né, porque estudando o tema há muito tempo, falando sobre esse tema, aí a gente vai criando um mundo aí de algumas observações que eu acho que é legal inclusive essa iniciativa, né, da Lonax de trazer conteúdo, né, gerar conteúdo relevante. Eu acho que isso é muito legal. Bom, Fred, a gente sempre começa pelo início, né? Para a gente posicionar quem está conversando com a gente, para quem está acompanhando em casa. Você brincou comigo dizendo que é mineiro. Aquele mineiro raiz, né? Porque nasceu em Ouro Preto. Falei, olha, será? Enfim, você nasceu em Ouro Preto, que é uma cidade emblemática do nosso país, né? Sim, sim. Né? Com uma história incrível aí no Brasil colonial, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho aí dessa tua mocidade, de Ouro Preto, para onde você foi caminhando, por que você foi para esse lado da comunicação, da publicidade e do marketing? Eu nasci em Ouro Preto, né? Meus pais resolveram morar lá, meu pai hippie, né? Minha mãe também, na década de 70, lá em Ouro Preto, assim, era uma vida bem diferente. E aí depois eles voltaram para Belo Horizonte, minha mãe se tornou funcionária pública, e aí a gente teve uma vida bastante itinerante, assim. Tenho 2 irmãos que são de Divinópolis, tenho um irmão que é de Belo Horizonte, moramos em Uberlândia, e depois voltamos a Belo Horizonte, onde a gente fixou residência e ficamos aqui, né? E eu nunca, engraçado, quando eu fui fazer vestibular, eu tentei fazer vestibular para engenharia de Minas, psicologia. Você ia falar que ia fazer vestibular para ser hippie também, né? Não, mas o pai e a mãe hippie. na verdade eu devia ter seguido o caminho lá mesmo. Mas brincadeiras à parte, assim, eu tentei fazer geologia e depois psicologia, e depois direito, e assim, realmente não tinha muito entendimento do que eu ia fazer. Cara, vou fazer relações públicas, que eu sou um cara que gosta de conversar e tudo mais, entrei em relações públicas. No meio do caminho eu falei, não, relações públicas não tem muito a ver comigo, tem mais a publicidade. E aí eu me enveredei na publicidade e fui embora, né? Eu costumo brincar que essa onda do empreendedorismo hoje, que você tem CEOs com 22, 23 anos de idade, né, de startup,
Eu, na época, era CEO de vender. Fiz show quando eu era da área da faculdade. Fiz o primeiro show do Skank em Varginha, no sul de Minas. Fui eu que levei, vendi meu carro para ir fazer um show lá. Fiz festas aqui em Belo Horizonte, vendi adesivo de comunicação, camiseta. Então, assim, eu costumo dizer que eu fui Você é um agitador cultural. eu sou um empreendedor serial. Eu sou empreendedor e sério. E sempre fui muito inquieto, né, nessas coisas. Assim, não é uma coisa que não bate na minha vida. Ah, mas é porque é assim, não tem jeito de fazer. Não, tem jeito de fazer diferente, sim. Tem jeito de pensar diferente. Então, isso foi um pouco da minha vida. E profissionalmente, quando você falou assim, você é professor, né, 23 anos e tal. A primeira vez que eu fui convidado a ser professor, é uma matéria que eu não tinha muita afeição, assim, não gostava muito e tal. Mas aí eu cheguei à conclusão, falei, cara, por que eu não gostava dessa matéria? Qual seria a aula que eu gostaria de ter tido nesta matéria? E aí eu montei a minha aula falando, olha, eu vou dar a minha aula do jeito que eu gostaria de ter tido na faculdade. Isso me alçou a carreira de professor, que no meu primeiro semestre eu fui... tem lá uma avaliação de discentes e tal, para entender dos professores, eu fui tido como o melhor professor do semestre naquela turma. E aí a minha coordenadora chegou e falou, Fred, olha, parabéns, você é um ótimo professor, olha aqui suas notas, olha os elogios e tal, não sei o quê, só que tem um problema. Falei, qual? Nós não temos sua matéria no semestre que vem. Falei, pô, que pena. Falei, não, pena não. Nós temos aqui uma grade enorme, eu não posso perder um professor como você. O que você quer dar aula aqui? Então, isso, assim, foi minha carreira, né, de professor. E eu falo que a docência na minha vida não foi uma escolha, não é uma profissão, é uma vocação. Eu tenho plena convicção disso. Não é à toa que agora estou alçando novos voos, inclusive para estudar mais, para melhorar mais ainda o conhecimento, para, enfim. E você me contou que estudou artes cênicas, não é isso? Teatro, Foi, né? foi. Teatro, igual artes cênicas, para poder ter mais ferramenta, para poder se expressar, se comunicar melhor com seus alunos, é isso? Impressionantemente, quando eu estudava na faculdade, eu sempre fui um cara muito tímido. Então, eu nunca... eu ia apresentar um trabalho na frente da sala, eu ficava extremamente tímido e arredio. E aí, quando eu fui chamado, eu falei, eu preciso melhorar isso. E aí tinha um curso na PUC de teatro para educadores. E aí eu falei, cara, é esse curso que eu preciso fazer, porque eu preciso saber me expressar, eu preciso... né? E é interessante isso, porque até hoje a gente continua tendo as avaliações, né? Quando eu chego lá na Dom Cabral, tem as avaliações e tudo. Mas uma coisa que sempre aparece é falando da minha didática. E a minha didática é muito isso, não só do conhecimento que a gente tem, mas para a gente passar esse conhecimento, não basta só o conhecimento, né? Você tem que ter uma energia, você tem que ter uma disposição, você tem que ter um envolvimento, você tem que... Então, eu falo que a docência é uma arte mesmo, não é... Eu ia citar isso, uma arte, inclusive, de interpretação, né? Claro. É um personagem que você tem que montar, claro. É assim que você enxerga? Totalmente. É um personagem. Totalmente. Né? Não é exatamente você, né? E eu acho interessante, eu brinco muito com os meus colegas professores, porque... Você também como comunicador que né? E também tem isso, né? Tá na frente das telas, das câmeras e tal. Mas eu falo o seguinte, um professor, eu tenho 23 anos, já viu algum professor entrar triste na sala de aula e te dar uma aula triste? Você já viu? Nunca consegui na minha vida. Então, assim, até esse momento, né, você fala assim, pô, hoje eu tô triste, tô de baixo astral. Se você for trabalhar... Você tem que entrar dentro da sala virar a chave e mostrar de outra maneira, né? E às vezes você tá triste, você não tá afim. A mesma coisa. A Mônica Martelli, que eu até assisti aqui recentemente em BH, maravilhosa, né? Sim. Imagina, ela tem que estar lá, o compromisso que ela tem, né? Enfim, com quem pagou o ingresso, né? Então a gente vê isso e aí a gente começa a entender. Nós estamos passando por um momento de Olimpíadas agora, né? Você vê lá a Simone Biles, que falou isso há alguns anos atrás. Eu falei, cara, eu não posso me deprimir. Você imagina a pressão que uma pessoa dessa tem, que um atleta tem, que, né? Um professor, enfim, várias profissões têm. Mas eu sempre tive assim e levei essa energia, né? Geralmente quando você não leva energia, fala, pô, o professor estava meio devagar, estava isso, aquilo, né? Mas eu faço com tanto gosto, que é gosto. Eu não acho que eu estou trabalhando. O Fred, você tem experiência na empresas como a Brahma, Skol, né? Sim. Também trabalhou em shopping center, né? Que é um mega
negócio, né? No Ponteio, GV Shopping, construtoras também. Então você tem uma diversidade aí interessante, né? Construção civil, né? Bebida, né? Marketing esportivo até. Marketing esportivo também, é bom citar também para você que o Fred foi dono da loja da franquia Loja do Galo, né? Durante 11 ali anos. do Lourdes, não é isso? Na Savassi. Na Savassi? Aquela bem na Savassi, ali no miolo da Savassi, 11 anos. Lá montei, abri lá em 2007. E você também trabalhou no marketing do Atlético. Trabalhei no marketing do Atlético em 1999, junto com a Top Sports, que era uma empresa do Rio de Janeiro, que é uma empresa que pegou Vitória, pegou vários clubes, e eles assumiram na época o marketing do Atlético. Eu trabalhei lá um tempo. Como é o nome da empresa? Top Sports. E sabe que o nome era esse? Uma curiosidade aqui no o primeiro nome do Sport TV. Ah, é? Em 91, ele foi fundado. Sabia disso, Vinícius? Hoje é o Vinícius que está lá na Carrapeta, o Gederson está de férias. O primeiro nome do Sport TV, para quem não sabe, era Top Sport, que aliás eu acho muito mais sonoro do que Sport TV. Eu falava Sport TV, eu falava Sport TV é ruim, é sonoro. O som não é bom, agora o Top Sport, olha que diferença. É igual a Popcorn. Que marca é essa? A gente vai falar de marca agora, né? O papo é marca, com o nosso simpaticíssimo professor da Dom Cabral, o Fred. O Fred também fundou uma agência, também foi publicitário. Isso para vocês terem uma ideia do mix de trabalho do Fred, da experiência dele, para ele falar do que nós vamos conversar aqui, essencialmente, mas não só. Marca, Fred, por que marca? O que quer dizer a marca de uma empresa como a Lonax, por exemplo, que a gente estava conversando, que passou por uma reestilização, né, bem recente, com uma empresa aqui de Belo Horizonte, aliás, do Luiz, talvez você conheça. Conheço muito. Né, uma figura maravilhosa, um profissional de alto gabarito. Alô, Luiz, sempre acompanha a gente. Ele fez esse trabalho incrível, foram mudanças sutis. As pessoas percebem essas mudanças sutis na marca? Eu acho que sim. Eu entendo que sim. Eu cheguei aqui, bati o olho e falei, a marca está diferente, tá nova, assim. Mas eu bati o olho. Mas é interessante, quando a gente fala de marca, né, a gente está falando de marca, né, disso aqui, de um logotipo, né, é diferente de entender o que é uma marca. Uma marca não é o logo dela, né, não é a tipia. Ela é o que, na verdade, isso representa, né? Se eu fizer o significado, né? Se eu fizer para quem está vendo aqui, se eu fizer um desenho assim, ó, né? Todo mundo já olha, ele fez ali o desenho da Nike. Não fiz desenho nenhum, eu fiz uma simbologia, né? Agora, o que vem atrás daquele símbolo? Então, é isso que a gente tem que entender, o que carrega uma marca, né? O que carrega uma imagem de uma marca. Então, quando a gente estava conversando um pouco antes aqui sobre a Lonax, e não tem aqui o que é certo, o que é errado, né? Tem gente que vai lá e faz uma reestilização no estilo, no design, na letra e tal. Beleza, tudo certo. Eu, inclusive, na minha aula uso isso. Eu pego várias marcas muito antigas e mostro lá as suas mudanças de imagem com o passar dos anos. O que significa aquilo? Significa que só mudou uma grafia ou que, na verdade, aquilo que foi mudado na grafia veio com uma transformação da organização, aonde a primeira imagem que a gente percebe a Lonax mudou. Se eu for lá na Lonax agora comprar ou criar alguma interação, mudou mesmo, mudou a sede, mudou os profissionais, olha, uniformizou. Tá uma obra gigantesca. É isso, não, e quando eu estou dizendo assim, é porque isso representa a transformação efetiva. Tem um problema eu mudar a imagem e não mudar a empresa? Nenhum. Mas aí vai falar assim, é a mesma, só que agora com um tapinha, né? Um layoutzinho ali. Como dizem aí no Minas, um miguezinho, né? Mas assim, não vejo problema, cada um faz isso. Ancorado nisso, como você disse, professor, uma transformação efetiva. Então, o que eu sempre digo, por exemplo, eu na própria Dom Cabral, né, trabalho com planejamento estratégico com as empresas e trabalho também com marketing, né, com branding, com essas coisas assim. O que eu sempre digo assim, você faz um planejamento estratégico onde você, de fato, cria uma transformação na organização. Como é que você vai tangibilizar isso no final de tudo? Com a sua imagem de marca.
né? Ou seja, a sua transformação de organização como um todo, ela vai ser validada a partir de uma marca nova. Então, esse é o grande desafio, né? De você desenvolver um planejamento estratégico, fazer efetivamente as mudanças, mas torná-las tangível, né? E outra coisa que a gente muitas vezes não faz nem a dimensão. Como que você constrói reputação a partir de uma imagem de marca? Eu vejo... Eu gostaria até de citar, mas não vou citar. Mas é porque aconteceu um acidente aéreo agora, a gente viu o que aconteceu, e isso é lastimável, né, para qualquer marca. E espero que seja, inclusive vi um post do comandante voando numa aeronave da própria empresa e fazendo uma coisa brilhante. E aí, isso para mim trouxe uma força de marca muito grande, que ele disse assim, gente, não julguem a empresa e a marca pelo que aconteceu, não. Deem o direito do que aconteceu de não ser essa coisa que o mundo faz hoje, que é fácil demais você destruir as empresas, né? E ali não é uma coisa de destruir ou não. Obviamente, não estou aqui passando pano ou tirando as questões de investigação de tudo tem que acontecer. Mas, de fato, isso acontece muito. E a gente pensar sobre a construção de marca há décadas atrás, teve uma companhia aérea brasileira que 3 aviões caíram no mesmo ano. Isso era para acabar com qualquer empresa, companhia aérea. Mas a marca era tão forte, a reputação da organização era tão forte, que ela continua aí, forte, firme, como sempre esteve. Então, é interessante entender o quanto a força de marca, né, faz com que, inclusive, outras pessoas defendam essa marca. Né? E ela, de certa maneira, pelo que você falou aí, não estou lembrando da empresa aérea, vamos deixar para lá a marca, né? Mas ela criou uma blindagem, então, né? Claro. Ela conseguiu, de certa forma, gerenciar a crise pelo fato da marca ser o que ela é. Claro, não tem dúvida disso. Porque, na verdade, quando você tem uma marca forte, bem estruturada e bem desenhada e bem desenvolvida, quem vai falar de você ou vai se defender não é você, são os outros. São os consumidores daquela marca. Eu tenho um capítulo de um livro que eu escrevi com vários colegas da Dom Cabral, que é super interessante. Eu ia escrever sobre os conceitos de marca, né? Escrever conceitual. Mas eu falei, não queria fazer conceitual, não. Eu queria bater um papo com alguém. E eu marquei com o Alisson, que é um dos donos do Verde Mar, né? E falei, Alisson, eu queria entender como é que todos esses conceitos aqui são ancorados na rede Verde Mar. E a gente fez um papo super legal e depois eu escrevi o capítulo. Mas muito para entender isso. Como é que se constrói uma marca de uma reputação como o Verde Mar construiu, né, desde quando ele surgiu ali na Rua Viçosa até hoje, né? E ele conta isso de forma muito legal no livro, assim, né, de tudo como foi acontecendo. E o Verde Mar é um dos casos desse. O Verde Mar já aconteceu situações lá que foi para a internet, né, de alguma situação com o cliente e tudo mais, que todos os outros consumidores entraram dizendo, não, deve ter acontecido algum equívoco, deve ter... Aí você fala assim, olha a disposição, né, que a gente chama lá na jornada do cliente de ser a apologia, né, de falar, as pessoas vão lá e fazem defesa da marca. Então, construir uma marca forte é isso, na verdade, trazer muito a ver... Hoje está muito, não é que na moda, mas todo mundo o propósito da marca, a proposta de valor que ela traz, tudo isso, mas de fato o propósito, é a realidade. E você trabalhou em cervejaria, indústria automobilística não, né? Mas não. Eu quero falar de marca, sobre marca. A gente tinha na cabeça da gente no passado, nós que temos somos jovens de mais de 35. Anos, 50 mais, coisa horrorosa, você vai de 50 mais, 60 mais. Bom, 50 mais, vamos lá. A gente sempre teve, né, no mindset aí, a marca chinesa como uma marca do Xing Ling, sim, do 1,99. Sim. E a China, né, virou esse grande gigante aí capitalista e inclusive na Olimpíada, que você citou, a Olimpíada ali disputando, né, medalha, ficou na frente dos Estados Unidos por uma medalha de ouro. Eles entraram no mercado brasileiro aqui com esses carros chineses, sim, elétricos, né? Você acha que ainda há alguma resistência da marca China, aquela marca China? Você acha que o chinês está conseguindo trabalhar isso? Você acha que a China percebe, o empresário chinês já percebe isso e, de alguma maneira, está trabalhando para mudar rapidamente
essa imagem que a gente tem, essa né? marca, né? Essa marca, a Sim. marca da marca, né, que ficou. Você acha que Eu acho que a China já superou isso há um bom tempo. E acho simplesmente assim, quando a China efetivamente começou a exportar para o mundo inteiro, né, vender produtos para o mundo inteiro, ela entrou, quando a gente vai falar no marketing, por penetração de mercado. Ela colocou o preço baixo e ganhou o mercado mundial inteiro. Com preço lá embaixo, qualidade que todo mundo dizia que a qualidade chinesa baixa, tá. Foi assim. Aí ganhou o mercado mundial inteiro. Aí ela chegou e falou assim, mas já que eu faço, estou dizendo muito de forma simples, mas já que eu faço produto barato e todo mundo compra, eu vou fazer a cadeia, do mais caro ao mais barato, porque aí vai ter gente para comprar no mundo inteiro. E foi isso que ela fez. Né? A China chegava lá e falou assim, eu quero comprar esse notebook. O cara pergunta assim, qual você quer comprar? O de 10 mil ou de R$ 250? E ela tinha. E ela produzia isso tudo. Então, essa imagem da China, com o passar dos anos, que era, né, o Made in China, não sei o quê, eu acho que, inclusive, é só olhar nas ruas hoje sobre os carros, né? Você olha, já é... o mercado tem comprado carros de marca chinesa com preços de marca de carros que, historicamente, são brilhantes, que são os japoneses. Então, a China Fred, hoje vende... porque eu como eu sempre gostei de automóvel, né? E eu vejo os blogs e tal, como tem defensor de marca nessa área automobilística, né? O defensor da Volkswagen, que é o detrator da Ford, que é o detrator da Chevrolet. Sim. Impressionante. O meu pai, por exemplo, ele era fidelíssimo à Volkswagen. Não tinha outro carro. Eu falei, pai, tem outros carros legais, tem uns japoneses. O japonês, né? E ele, não, ele... Você acha que ainda cabe fidelização? Existe ainda o cliente fiel a uma marca? Cabe. E tem uma diferença entre fidelidade e lealdade também, né, Fred? O fidelidade eu uso sempre, eu gosto de brincar com uma coisa que todo mundo diz assim, a gente tem que criar fidelização ao cliente. É um termo para mim que não existe. Fidelização, né? Como se programas de incentivo fossem maneiras de fidelização. Aí eu brinco dizendo, então você fidelizou sua mulher, né? Você paga um jantar todo fim de semana, uma viagem todo não sei o quê, tá. O problema de tentar fidelizar desse jeito é porque o Ricardo não pode oferecer mais e aí se oferecer um abraço a fidelização, entendeu? Então, um pouco diz da lealdade. Na verdade, não é isso que você faz, são as atitudes que uma empresa faz. Né? Eu sou casado há 30 anos, por que minha mulher é fiel? Eu acho que é fiel a mim. Porque todas as minhas atitudes perante a relação com ela sempre foram de criar uma fidelidade. É a mesma coisa de uma organização, né? De uma empresa fazer isso, essa questão da fidelização. Eu acho que ainda tem, acho mesmo, assim, que muitas pessoas hoje ainda são fiéis a determinadas marcas, né? E várias delas... eu até olhei para ver se, não sei se o seu é um Apple. A Apple é uma dessas marcas, né? Que forma filas para as pessoas comprarem. Enfim, eu acho que ainda temos algumas no mercado. Que fenômeno é esse? É a grande pergunta do bilhão de dólares, né, Lincoln? Os novos entrantes, né, como se fala em marketing, né, são aquelas pessoas que querem ser as primeiras a adquirir um produto, um lançamento, né? Tem essa característica, né, na população, né? Então, as pessoas que ficam na fila ali da loja da Apple, em Manhattan, enfim, aquela loja incrível, né? E essas marcas conseguiram, você acha que essas marcas conseguiram a excelência, assim, do ponto de vista de marca? É difícil quando a gente fala da excelência, até tentando ver assim, como se excelência fosse os atributos do produto, mas não é só os atributos do produto, né? É o fato da própria pessoa, assim, o fato dela colocar um relógio que ninguém ainda tem, é a inovação, né? Então, isso é aquele primeiro estágio de quem está comprando. A gente tem um ciclo de pessoas que são os primeiros que adquirem, depois vem os adotantes iniciais, depois vem os adotantes retardatários, e é assim, né? Todo produto assim tem caminha isso. A humanidade, né? É sempre assim, né? Agora, é engraçado que você falou do marketing esportivo e desses adotantes iniciais, né? Muito interessante. No período que eu fui sócio da loja do Galo, que eu fui um dos donos lá, uma das coisas mais interessantes que acontecia era exatamente a tal da compra da camisa que está sendo lançada. Isso era um fenômeno, era uma coisa absurdamente sensacional.
né? Agora, falar de marca de clube é diferente, né? Mas porque envolve... Você acha que uma marca que vende um produto, um serviço, pode chegar a se comparar à paixão que se tem pela marca do futebol? Então, na verdade, eu sempre fiz essa associação, Lincoln, assim, como eu sou um cara que sempre gostei muito de futebol e gosto do esporte, e sou esse cara estudioso da marca, eu sempre dizia assim, o sonho de qualquer marca é ser uma marca de futebol. É o sonho de qualquer marca. Então, você fala assim, qual que é o sonho da Apple? O sonho de uma Apple da vida é ser uma marca do Atlético, do Fluminense, do Flamengo, do Corinthians, do Cruzeiro, de qualquer... Por quê? Porque é uma coisa assim de adquirir por qualquer maneira, né? A marca de empresa, de organização mais tatuada no planeta Terra... Tatuada? Aí, tatuada, no braço. Nike? Não. De apostar em chutar, né? Harley Davidson. Harley Davidson. Então, assim, os amantes de Harley Davidson efetivamente mas tatuam... Mas tem a ver com o perfil também do consumidor. Claro, Harley, claro. Né? Não, mas se você for pensar do ponto de vista racional, é uma maluquice você tatuar uma marca da sua moto. No seu... Como o cara tatua o escudo do clube. Né? Isso então, é muito comum. Muito comum. Mas é interessante a gente entender essa coisa, né? Lá atrás, é engraçado, eu falava, há muitos anos atrás, 2008, 2009, quando eu era dono da loja do Galo, a gente tinha aquele negócio do lançamento das camisas todo ano, né? Então agora o uniforme novo. Tem, que é vender mais. Mas lá atrás, eu tinha dito uma vez para a turma do... Falei, gente, a gente tem que vender a camisa sem mostrar, tem que vender antes. E o Atlético fez isso brilhantemente depois, quando ele fez o Manto da Massa, que foi o primeiro clube a fazer isso no Brasil. Eu não vendi o produto, eu vendi a expectativa, como está vendendo agora. Né? O que você faz? Você tem um desenho, mas você não tem o produto. Né? Então, você não vai saber efetivamente como que o tecido é, você não vai saber... Você tem o designer, né, o desenho dele numa imagem, e aí depois você tem um produto. Mas é interessante isso, porque... na verdade, o Manto da Massa vem sendo lançado desde 2000, alguma coisa, nem lembro quando... Mas, e todo ano é lançado. Agora está sendo lançado, não está vendendo. Mas o que as pessoas compram? Elas compram a expectativa do produto. Isso é mágico no futebol. Qual outro produto que te dá isso? Né? E a gente falando de marca e falando de esporte, eu falo assim, eu tenho a honra, o prazer, a sorte, tudo junto nesse bolo, de ter feito a camisa da marca, né? A marca mundial do futebol, né? Do Pelé? Quem? Só do Pelé, né? Eu fiz a camisa comemorativa dos 50 anos do primeiro gol do Pelé, convidado pelo Santos na época. A gente estava fazendo um projeto... Foi a Popcorn que fez? Não, foi a minha empresa. Minha empresa chamava Futebologia. Eu tinha uma empresa de desenvolvimento de camisa... Futebologia. Eu fiz o primeiro projeto de camisa retrô do futebol brasileiro, que a gente fez pro Atlético aqui. Depois eu fiz... Devia ter trazido a camisa. Aqui. Podia ter trazido. Devia ter trazido mesmo. E eu tenho ela autografada por ele, pelo Pelé. Olha que maravilha. Então, foi um projeto assim... Eu lembro quando eu recebi a ligação do Santos... Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, Você não quer fazer a camisa comemorativa dos 50 anos do primeiro gol do Pelé? Eu fiquei assim... Aí, na verdade, o nosso papo vai nessas histórias, mas sempre para voltar uma marca. Que é a minha pergunta, qual marca mundial gostaria de ter feito a camisa comemorativa dos 50 anos do primeiro gol do Pelé? Todas. Nike, Puma, Adidas, Mizuno, New Balance, quem gostaria de ter feito? Se você perguntar, todas elas... O gol do Pelé foi em... 1956. Dia 7 de setembro de 1956. Não, 1000 que você está falando, não. Não, dia 7 de setembro de 1956 foi o primeiro gol dele como jogador profissional. Ele tinha 16 anos, fez o gol no interior de São Paulo. Esse projeto a gente entregou para ele dia 23 de outubro, que é o dia do aniversário era o dia do aniversário do Pelé, de 2006. Foi entregue na Vila Belmiro pelo presidente Marcelo Teixeira e tal. Tava. Tirei uma foto com o rei. Foi um grande erro da produção também não ter providenciado. Mas aí agora nós vamos ter que fazer um papo só sobre esporte e trazer a camisa. Tô brincando. Mas você também fez uma especialização lá
afora, né, nos Estados Unidos, em Ohio, não foi? Fiz. Na verdade, essa foi uma complementação da pós-graduação que eu tinha na época. Fiquei lá durante... Era só um curso, né? Durante 15 dias e foi muito legal, porque é muito diferente o modelo americano de estudo, né? Muito diferente. A universidade, né? O envolvimento, é uma coisa... É impressionante. Assim, eu lembro quando eu estava na universidade lá, eu saí da universidade, já era professor aqui, e falava, cara, isso aqui é a Disney do professor. Você dá aula num lugar desse, assim, no ambiente, no envolvimento. Era uma coisa, cara... Primeiro mundo, né? Mas aí, não querendo jogar confete, mas já jogando confete, a única instituição que eu vi no Brasil, assim, com este nível, que não é à toa, que é sétima... É a Dom Cabral. É a Dom Cabral. Que é um fenômeno, né? É um fenômeno. É um orgulho do Brasil, né? Totalmente. É uma instituição espetacular. No ranking... Uma das maiores escolas de negócios do mundo. No ranking da Financial Times, ela é sétima. Sétima? Com variação. Ali, né? E do Hemisfério Sul, se não me engano, é a maior. Primeira, exatamente. Não é isso? Estou errado, não? Não, Estou bem informado. E realmente é incrível, né? Aliás, eu até vou brincar aqui com você, eu estou tentando chamar o Samir para vir aqui, né? Que é grande colega. O cara, né, da FDC, e ele... a gente já se falou pelo LinkedIn, e eu estou ali, mas eu já soube que ele é muito tímido, mas parece que logo abaixo dele, já aceitou o nosso convite, a Ana, que você conhece Ana Bochá. Esse é um spoiler que chama hoje, né? É spoiler, né? É spoiler. Eu vou te contar. Mas tem uma turma muito boa lá, tá, assim, grandes amigos, aqui né? Já tiveram vários, na verdade, é até engraçado, você falou que trouxe o Marcos Lindegren, a gente é amigo até mesmo antes de eu ir para a fundação, a gente já era amigo, e depois viramos colegas de instituição, né? De Fundação Então foi Cabral. o Marcos que esteve aqui, sentou na sua cadeira, que convenceu a Ana. Não, eu acho que não precisou muito convencimento, não, e a Ana a produção vai marcar com a Ana para ela estar aqui com a gente para falar porque ela tem também uma carreira acadêmica brilhante, impressionante. Né? Também uma brasileira incrível, né? Nossa, não vejo a hora dela vir. Bom, agora, o Fred, hoje o mundo do marketing digital, né, e dos negócios predispõe tem algumas bandeiras aí, né? ESG, que eu chamo ESG, né? E principalmente de entrega, e eu sei que você é um adepto disso, da empresa não vou visar só lucro. A empresa tem que estar inserida no seu ecossistema, na sociedade na qual ela está inserida, no meio ambiente, na comunidade, Sim. com ações concretas. Sim. Né? Eu queria que você falasse sobre esse conceito, que é um conceito ultramoderno, se é um caminho sem volta, se as empresas que não o seguirem ficarão para trás. Qual é a tua visão sobre isso? Eu vejo que... E aí, quando eu digo assim, né, não é só que eu vejo, né? Quando a gente lê lá o Kotler, ele traz desde a década de, enfim, 80, 90, 70, quando ele escreveu os livros, ele dizia lá que no século XXI o marketing social é o que efetivamente vai trazer transformação para as empresas e tal, e ele falava disso, né? E eu acho que é chegada a hora. Então, assim, quando a gente vê as marcas fazendo, e eu... definitivamente não sou contra, muito pelo contrário, até porque sou publicitário, as marcas fazerem todas as comunicações que elas fazem. Mas eu entendo que as marcas têm que fazer um pouco mais e fazer pelo conceito do ESG, né? Meio ambiente, sociedade, governança, de forma mais ativa, porque as empresas, efetivamente, é que vão transformar as organizações, né? Então, a gente tem lá o livro do John Mackey e do Raj Sisodia, chamado Capitalismo Consciente, que lá eles trazem uma consideração muito interessante, que eles dizem que a empresa tem que dar lucro efetivamente para existir, né? Mas ele faz uma analogia o seguinte: dizer que uma empresa existe para dar lucro é o mesmo que dizer que nós existimos para comer. Nós não existimos para comer. Se a gente não comer, a gente não vive. Mas a gente não existe para comer. Como uma empresa não existe para dar lucro. Então, eu fui forjado numa educação que dizia, não, a razão de existir de uma empresa é dar lucro. A razão de existir de uma empresa não é dar lucro. Dar lucro é essencial para que ela exista. É fundamental que ela exista. Tem um paradigma aí, né, desse tempo. Nada substitui o lucro. Também dessa época. Exatamente. Mudou. Mudou, não é mais isso, né? As empresas têm que entender o papel delas. E aí fala assim, você perguntou assim,
Ah, isso tem volta? Na minha ótica, não tem volta. Um dos grandes pilares hoje de toda a organização mundial, que é uma coisa discutida mundialmente, chama-se liderança. O que é liderança? É discutir sobre o papel de como liderar as pessoas dentro das organizações e qual o papel das pessoas. Há 30 anos atrás, vou um pouco longe, mas as pessoas não saíam das suas empresas para nada nesse mundo, né? O cara, ele entrava numa empresa, passava 20 anos, 25, 30 anos e não ia embora, né? Inclusive porque a gente tinha um paradigma que era ser feliz depois que aposentasse. Era esse. A gente vivia num mundo que era isso. Depois que se aposentasse, era onde vinha a felicidade. Isso mudou no mundo. As pessoas vão ser felizes quando? Aqui e agora. E eu estou dizendo isso porque já era assim, veio uma pandemia, acelerou e falou, olha, seja feliz aqui agora, porque pode ser que amanhã você não esteja aqui. Ah, Fred, mas o que você está fazendo essa analogia às coisas em relação da marca, em relação a essa questão da lucratividade? Porque não vai ter jeito das empresas não serem mais assim. O que está conectando as pessoas dentro das organizações, por exemplo? O propósito. Eu vou trabalhar numa empresa A, B, C ou D pelo propósito que ela tem, pela razão de existir dela. E quando eu falo de um caminho sem volta, é porque tem uma mola mestra que move o mundo, que a gente está falando aqui, que é o lucro, que é a grana, que hoje no mundo tenho um banco e tenho dinheiro aqui para te emprestar. O que você faz em relação às questões ESG? Eu não faço nada. Bom, então é o seguinte, o cheque está guardado, quando você estiver fazendo, você volta aqui e me peça ele. Ah, e você está fazendo? Estou fazendo isso, estou fazendo... Ah, então tá bom, está aqui o cheque. Quando isso for colocado assim, né? Esse movimento, ele é orquestrado? Ou ele é uma onda natural? Eu tenho essa curiosidade, porque ou algumas grandes empresas abraçaram e as menores vão e abraçam por efeito dominó, efeito manada, vamos dizer assim. É uma pergunta mais retórica. Mas é interessante, porque eu sempre achei que isso era... Eu sempre tive isso como um grande movimento mundial que efetivamente tem os seus lastros. E concordo, acho que isso também tem. Mas eu escutei um professor da Fundação do Cabral que ele fez uma analogia que eu nunca tinha... Sabe aquele negócio assim, quando coloca uma pulga atrás do seu olho, eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Por que a matriz energética dentro do ESG começou a mudar para a energia elétrica, né? Ou começou a mudar para os carros elétricos e por aí vai. Ah, pelo movimento ESG. Aí você vai, bom, mas onde surgiu o movimento ESG? Ah, surgiu nos Estados Unidos, surgiu nos americanos. Ah, legal e tal. Mas por que será que surgiu lá? Os americanos são brigados com quais países no mundo? Essencialmente os que têm petróleo. Onde é o grande dilema. Bom, se eu continuar sendo dependente do petróleo como eu sempre fui, uma hora esse negócio vai ruir. Então eu posso criar um movimento, chamado movimento tal, que veio para cá para mudar isso. Faz sentido essa colocação para mim? Faz. Essa é uma tese faz quase sentido. conspiratória. Mas faz muito sentido. Faz sentido? Eu acho que faz. Uhum. Porque realmente faz. Se você imaginar que os americanos, obviamente, têm problemas com toda a matriz energética fóssil do planeta, como é que eu mantenho uma indústria se eu, na verdade, começo a ter problemas ali? Agora, isso, Lincoln, na verdade, eu acho que isso sempre vai existir. O problema é que a gente fica também muito tentando buscar justificativa. Cara, sendo orquestrado ou não orquestrado, a verdade é que o mundo tem que entender sobre as suas limitações. As suas limitações, por exemplo, da natureza. Não adianta a gente entender que continuar usufruindo como sempre usufruiu, vamos ter um planeta como tivemos, não vamos. Eu falei uma coisa ontem que pode ser, a gente fala dos cancelamentos, né? A pessoa fala, cancelar o Fred, mas eu não tenho muito medo dos cancelamentos, mas eu acho, por exemplo, que o Rio Grande do Sul perdeu uma grande chance. Eu estava falando isso, a pessoa falou assim, falei, de quem que é o problema que aconteceu no Rio Grande do Sul? Aí a menina levantou e falou assim, do governo. Falei, você acha mesmo que é do governo? Falou, claro que é. Eu falei, e o cara que jogou papel de bala na rua, latinha de cerveja, o lixo e fez uma grande... Aí ela olhou assim para mim e falei, pois é, esse é o problema, a gente coloca nas costas de alguém. Agora vai lá e vê quanto lixo foi acumulado em Porto Alegre, na região, por quem?
Foi o governo que foi lá e jogou o lixo? Ah, mas a responsabilidade do governo é tirar o lixo. Cara, mas e o seu papel de não jogar o lixo onde deve ser jogado? Então, eu digo que quando a gente fala desse papel, e do mesmo jeito que eu falo do papel das organizações na política ESG, tem as questões individuais também. Nós temos que fazer parte desse novo mundo. Aí falar, Fred, você é um sonhador. Cara, eu ia falar isso agora. Não, isso não é uma utopia, exatamente. Não? Mas o que seria do mundo se não fosse utopia? Hoje eu vou te falar uma coisa. Hoje, coincidentemente, eu passei, vindo para cá, na porta de uma cidade entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que é uma cidade chamada Santos Dumont. Que na hora que você passa na porta da cidade, tem um avião assim, ó, chamado 14 bis, ali na porta. Você imagina a gente chegar no Santos Dumont e falar, cara, mas você não é um sonhador? Sou. Quem é esse sonhador? O que ele fez pelo planeta Terra? O que ele fez pelo mundo? Tudo bem que ele transporta milhares, outro dia eu dei uma palestra sobre isso, transporta milhares de passageiros todos os dias para todo mundo. Mas vem alguém que pega uma bomba, coloca e vai lá e dizima, né? Foi para isso que Santos Dumont pensou o avião? Não, não foi para isso. Ele pensou exatamente outra questão. Então, assim, eu tenho plena convicção que eu sou, às vezes, utópico, que eu sou um sonhador, que eu sou um cara, mas o que seria do nosso mundo se não fosse os sonhos? O que seria da luz elétrica, da telefonia, que são doidos. Que são alguns doidos. Foram tidos como loucos, né? Na idade. Alguns não, todos, não tem um. Lincoln, pega lá esses mais, pega Na Idade Média, no Renascimento. Sempre. Né? Pega aí o Steve Jobs, por exemplo, no século XXI, que o cara vai lá e... Isso é um maluco, cara, isso está pirando. O mundo sempre foi assim. Eu, durante muito tempo, incomodava muito, que eu falava as coisas, que eu falava, esse Fred é meio maluco. Galileu incomodou demais a igreja, né? Copérnico. Todos. Enfim, todos, né? Todos. Então, não existe. E aí eu passei a entender o seguinte, toda vez que eles falavam assim, esse Fred é meio doido, eu achava muito ruim, ficava muito incomodado. Falei, posso estar no caminho certo. Já que me chamaram de doido, pode ser que eu esteja no caminho certo. É gozado, porque eu não estou aqui, eu não falo sobre política, né? E tenho minhas convicções como cidadão, mas não interessa, não vem ao caso. Mas a gente tem ali uma polarização, né, do mundo do socialismo e o capitalismo. O que você está falando aí é um caminho de centro, não? Que seria o melhor do socialismo com o melhor do capitalismo. Que na verdade... Ou estou falando bobagem? Não, é exatamente isso, mas que na verdade a grande discussão que se tem... E aí eu falo, de novo, sem ficar em idealismo, no dia que alguém chegar para mim e provar e falar que o Lula é um socialista ou um comunista, eu quero entender onde que escrever isso. Eu nunca vi isso. Do mesmo jeito que falaram que a China é a China comunista. Como é que você falou aqui da China, o que a China fabrica para o mundo inteiro? Como é que a China é comunista? Tem um lance, também vou emendar aqui com o Biden, né? Que eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos e Lincoln, não existe esquerda aqui. Exatamente. Mas aí eu vou fazer o meia-culpa aqui. A nossa imprensa ela tem esse vício de compartimentar, tipificar, qualificar, embalar e vender. Exatamente. Que é um processo que, gente, tem que ser revisto, né? Exatamente. A mídia tradicional. Tá complicado. Eu já trabalhei na mídia tradicional a vida inteira. Tá complicado. Mas mudou também, e uma mudança não sei se foi para melhor. Né? Tem que mudar. Mas isso que você falou sobre a questão do comunismo, socialismo, viés político ou nada disso, a questão é o seguinte, na minha ótica, socialismo e comunismo nunca existiu. Nunca existiu. O que existiu no mundo inteiro de grande força foi o capitalismo. Que depois da pandemia, depois vieram e falaram assim, cara... Tá vendo? Já ruiu isso há muito tempo também. Então, esse nunca existiu e esse não está dando certo, né? Outro dia eu estava vendo um personagem muito forte, não vou nem falar o nome para não ficar gerando conectações políticas, mas ele fez uma consideração que eu não sabia do Brasil, eu sabia do mundo. E no Brasil ele disse o seguinte, as 5 pessoas mais ricas do Brasil equivalem a 120 milhões de brasileiros. O capitalismo deu certo ou deu errado? A questão da distribuição de renda é um calcanhar de Aquiles do Brasil. Sempre foi, desde que eu sou criança. Nós éramos crianças. Imagina que maluquice. A gente ouve falar isso, né? A má distribuição da renda no país. Aí nós falamos de Brasil, falamos de 5. No mundo,
Dizem as informações que as 50 pessoas mais ricas do planeta Terra equivalem a metade da riqueza de todo o planeta. Você imagina, você colocar dentro de uma sala 50 pessoas e dizer, olha, nessa sala aqui tem metade do dinheiro que tem no planeta. E eu não sou contra cada um ter a sua Ferrari, a sua BMW, o seu helicóptero. Não sou contra isso. Não estou falando isso, não. Só estou falando que, num conceito de marca de ESG, entre as organizações, as pessoas e tudo mais, como é que isso vai ser equilibrado? E as pessoas têm que começar a entender que quanto mais equilibrado, gente, melhor para todos. Não é melhor para quem colocou, para quem não tinha. É para todos. Então, a gente tem que mudar muitos paradigmas. E essa transformação está em curso. Está em curso. É dinâmica, é viva, né? E está em movimento. No Brasil, as empresas estão... A gente sabe que o Brasil é um país em desenvolvimento, né? Sim. Enfim, mas o Brasil, nessa corrida aí, né? Uma corrida, entre aspas, né? Qual é a posição do Brasil em relação ao planeta? Assim, o Brasil é muito atrasado em algumas questões, né? Na maioria. Mas nessa questão, a empresa brasileira, ela está alinhada aí, ela está na ponta de lança desse movimento ESG do mundo? E eu te confesso que eu não tenho dados, assim, que eu não tenho ainda aprofundamento de dados. Possivelmente nos próximos 2 anos teria esse aprofundamento bem claro para você começar o seu, meu seu mestrado, doutorado, meu mestrado em Portugal. Mas que isso já vem acontecendo, vem. Então, só para mais uma vez falar da Fundação Dom Cabral, na semana retrasada a gente teve lá um fórum de organizações do terceiro setor, que a Fundação já vem fazendo há alguns anos. E isso é onde vai mudar. A gente vai começar a ver as organizações, né, se fortalecendo. Que são... Então, assim, se eu pegar uma Lonax, assim, a Lonax tem condições dela fazer isso? Não, mas possivelmente ela tem capital para fazer isso. E ela tem que fazer o quê? Se unir a empresas, ou organizações, ou pessoas que fazem isso e fazer juntos. Fazer de forma cooperada. E eu acho que, para mim, é isso que vai acontecer. Então, quando eu vou fazer um mestrado, que o nome do mestrado é Gestão de Organizações de Economia Social. O que significa isso? Economia social. É um termo, parece ser uma contradição em termos. Exatamente, economia... Mas o que significa isso? Significa que vai ter uma fundação Lonax? Vai. Quem vai gerir isso? Então, não pode ter aquela coisa, quem vai gerir não pode ganhar um salário. Não pode, não deve ganhar um salário. Essas coisas têm que ser autossustentáveis. Não podemos ter o pudor de dizer, mas ela é social. Social, mas tem um profissional na frente, em qualquer organização. Então, são paradigmas que a gente vai ter que ir mudando, a sociedade vai ter que ir mudando em relação a essas organizações. Até porque existe, aí, igual você falou da China, da imagem, a gente ainda tem imagem de muitas... organizações sociais que deixaram mal essa visão. E a gente precisa resgatar isso. Porque, do mesmo jeito que fala que tem muitas organizações que não fizeram bom uso do dinheiro, seja público, seja de uma organização, nós temos milhares de outras empresas que fazem coisas maravilhosas. Maravilhosas. Né? E a marca hoje se comunica como consumidor ou se engaja? Tem uma frase de um grande amigo, o Rafael, que ele tem um livro que ele fala que tudo comunica. E ele tem uma frase para mim que é brilhante, que ele fala que nós não estamos mais no tempo da comunicação, nós estamos no tempo da conexão. Então, não adianta mais comunicar, você tem que criar conexão com o seu público. E eu acho essa frase brilhante, porque a gente estava... um pouco antes aqui, conversando, né? Ficamos conectados ontem e hoje, possivelmente, o dia inteiro aí nos Zap da vida, LinkedIn, por aí vai, né? Instagram e tal. Quais as marcas que a gente, de fato, lembra que geraram conexão conosco? Se faz essa pergunta em sala de aula? Faço e é impressionante a resposta. Quais são as duas perguntas que você faz? Qual é a primeira? O quê? Qual é a pergunta que você faz? A primeira pergunta. Quem esteve conectado aí, não é isso? Né? Na verdade... 99%. Não, na verdade, quase ninguém... Não tem um que não responde. Não estive, né? Quem esteve conectado? Nós tivemos. Então, me fala um comercial, uma propaganda, um produto que te chamou a atenção.
Ninguém. Ninguém. Aí você fala, O que cara... quer dizer isso? Quer dizer que a gente... Massacre de informação? Quer dizer que a gente nunca... E aí que a tem... gente não capta nada? Não capta, porque você, na verdade, a comunicação ela é completamente fluida, você não criou nada. Como é que eu vou criar uma conexão ali para, de fato, conectar? Como é que eu crio essa comunicação? Hoje você tem padrões, Lincoln, você entra na internet e fala assim, criar uma campanha digital. Você vai ver milhares de padrões ali para você criar a sua campanha digital. Que estão lá, foi o cara que pega a empresa A, B, C ou D, que é do cara que vende pastel, o outro que vende quibe, o outro que vende telha para casa, o outro que vende turbina para não sei quem. Todos colocam no Instagram, né? Tudo igual, porque ele foi lá e pegou desses default. Aí como é que você separa o programa de telhas, a comunicação da telhas, da comunicação do quibe, que vende... Estou falando alguma bobagem? Tudo igual, tudo pasteurizado. É template que chama agora, né? É o template. Lá, Aí o cara fala assim, não, você muda essa cor, você muda isso, você muda isso. O que significa isso? A estética acabou com a estratégia. Nós não temos estratégia de comunicação, você tem estética de comunicação. Você vai para as redes sociais e coloca lá 200 mil coisas bonitinhas. Isso funciona? Não. Segundo os meus alunos, não. Porque você né? pergunta, e aí? O que funciona? O que você diria? A Lunax passou por uma reestilização da marca pelo Luiz Gonçalves, lá da Aliás, que você conhece bem, né? A tua empresa. Aliás, faz 20 anos, né? A Popcorn, né? que você fundou. Então, a Lunax passou, a gente falou sobre isso, sobre essas sutis mudanças que a empresa realmente fez uma transformação, como você disse, tem fundamento, tem lastro essa mudança, porque a empresa entrou no mercado do agronegócio, com o selo Bolsa, né, com a geomembrana sendo fortalecida. Enfim, a empresa quis mostrar essa alta tecnologia embarcada nesse produto de alto valor agregado. Sim. Né? Então, teve um fundamento. Então, ou seja, foi um movimento, não diria inteligente, mas coerente da empresa, né? Com certeza. Que é o que a empresa tem que fazer. E o que você está fazendo com o projeto, né, junto com a Lonax, o Lonax Play, que é o que você está fazendo, o que você está fazendo do ponto de vista de comunicação? Você está levando uma questão chamada conteúdo. Conteúdo pode ser uma foto, pode ser um podcast, pode ser um programa de TV, pode ser o que quiser como conteúdo. Mas você cria... Nós estamos falando de marca, nós estamos falando de lona. Mas o que tem a ver a lona com falar de marca, com falar com envolvimento no conhecimento? Tudo. Você está envolvendo uma organização em outros pontos, outras questões, para criar um conteúdo para ela. Né? Não, e a ideia também é devolver para o ecossistema social, claro, né, conhecimento. Informação, conhecimento. Exatamente. Exatamente, a palavra é essa. Exatamente. Nada é mais valioso no mundo hoje que conhecimento. Sim. Lógico, acho que só a saúde, né? Sem saúde também, a gente não vai a lugar nenhum, né? Mas com saúde e conhecimento... E o grande desafio hoje das organizações é entender como é que... Porque aí você tem... inclusive, outro dia eu achei interessante uma empresa que estava contratando e ela colocou lá, contrato pessoas para a área de marketing e tal. Por favor, enviar currículos pessoas acima de 40 anos. Nada contra as pessoas de... Eu tenho 2 filhas, uma tem 22 40 anos. 40 mais, é? 40 anúncio mais. Por 40 mais, é? Mas por que anúncio por 40 mais? Não é para desmerecer uma geração para baixo, não é para isso. Mas é para trazer pessoas com outro tipo de repertório e conteúdo. E eu falo o seguinte, a melhor união de todas é o Fred com 53, com esses cabelos brancos, junto com a minha filha que tem 22, 23, junto com o que elas conhecem do mundo novo. Este é o mundo ideal. Essa simbiose. Não tem jeito, tem que ser uma simbiose, né? Porque eu tenho pragmatismo, eu tenho conceitos, eu tenho pré-conceitos, que essa geração tem pré-conceitos, mas tem conceitos, mas tem pensamentos diferentes. É isso, não adianta, né? A gente querer dizer que o que eu aprendi é melhor do que você, porque ela chegar e falar assim, não, o que eu aprendi é melhor. Não tem isso, gente. Essa disputa. Eu fico vendo, às vezes, pessoas da minha idade dizendo, mas essa geração é muito arrogante. Eu falei, você está falando com a mesma arrogância que a geração fala da gente. Então, a pessoa de 53 dizendo uma pessoa de 20 sobre a mesma arrogância... E essa mescla a gente vê muito no futebol, né? Exato. E funciona maravilhosamente bem, né? Não no seu Fluminense, que o seu Fluminense já está mais sênior também, mas no...
Não posso perder a piada, né? Peço amigo, mas não pego a piada. A questão lá foi, não, um número excessivo de jogadores mais velhos, né? Aí ficou aquela brincadeira, time de asilo, terceira idade. Mas brincadeiras à parte, você pegar um Atlético, por exemplo, que tem um Hulk com 37, e você tem a moçadinha que tá chegando ali dos meninos de 20, é isso, né, gente? Essa mescla é o que vai fazer nas organizações, no esporte, no futebol, enfim, em todas elas. As gerações também se sucedem assim, né? Claro, exatamente. Não é assim que caminha a humanidade, para usar de novo essa frase? Exatamente. Né? Vem uma geração, a gente é fruto de todas as gerações que, né, Que vieram antes, né? Exatamente. E essa é a maravilha de Darwin, né? Ainda bem que é assim, né? Ainda bem. Ainda bem que é assim. A gente estava falando sobre a complexidade hoje da comunicação, que não é mais comunicação, não é? É conexão. Sim. Né? E esse é um problema que eu vejo muito, né? Como é que se faz hoje para você se sobressair, né? Para fazer com que sua marca represente realmente os seus valores, seus ideais, sua governança da sua empresa? Como se faz para construir uma marca? É ao longo do tempo, isso leva tempo, é igual um bom vinho, ele tem que ficar em barril de carvalho. É um processo longo, é um processo infinito. Como é que você enxerga a timeline desse processo? Construção de marca. Aí eu uso até a terminologia, né? Quando você fala em. Eu criei uma frase para falar de branding que responde à sua pergunta, né? E a gente não tinha nem combinado, se tivesse combinado, tinha dado tão certo. Branding não é um objetivo a ser alcançado, é um caminho a ser construído. Então você fala assim, beleza, branding, cheguei. Chegou não, você não chegou em lugar nenhum. Você tem que continuar construindo. Então, branding não é um objetivo. Falar não é uma obra com começo, meio e fim. Não é. É um caminho a ser construído. É uma obra que está em construção. Acabamento, em construção. Sempre. E, de repente, tem que tirar essa parede, porque agora o lance é sem parede. Sim. E essa horizontalidade. E essa frase minha foi pautada pela atribuição que eu já li dessa frase. É uma frase do Bob Marley, que o Bob Marley falou, acho que é dele, mas eu vou atribuir a ele porque onde eu li falava dele. Que não existe o caminho para a felicidade é o caminho, né? A gente ouve muito isso de homens assim brilhantes que falam exatamente isso. A jornada que a riqueza está na jornada e não no final da viagem. Lógico. Que a gente fala de arco-íris, né, no pote de ouro, aquela metáfora, que é a jornada que é a riqueza, né? Que é verdade. É verdade. E é verdade. E o branding, quando você fala do branding, é falar assim, onde eu vou chegar? Não é onde vai chegar, é como você vai construir essa jornada. Então, assim, à medida que você vai construindo, sobre todos os aspectos, sobre todas as óticas, né? E aí, quando a gente fala de uma marca, a gente tem que levar em consideração, inclusive, os 5 sentidos humanos, né? Qual é o cheiro, qual é a visão, qual é o paladar, o que ela te traz, né? O que ela te remete, né? O que as pessoas sentem dela. É isso, construir marca é isso. Por isso que eu acho que é tão encantador, né? Por isso que a gente vê determinadas marcas e durante um tempo eu quis fazer, engraçado, eu busco os temas de mestrado que tem a ver comigo totalmente. Eu quis uma época fazer um estudo do futebol sobre como se justifica uma coisa injustificável que é a paixão pelo futebol. Que é uma coisa é muito maluco. Eu já fui tentando me curar disso. Não, eu já fui. Não consigo me curar. Eu já me curei. Se curou como? Curei. Me diz porque eu preciso. Eu era um torcedor que eu não conseguia. Eu não tinha capacidade de ir num jogo assistir Atlético Cruzeiro. Pelo nervosismo? Eu não ia. Eu fiquei durante anos e anos e anos e anos e anos sem ir numa arquibancada para assistir um jogo. Porque era uma coisa completamente irracional e incontrolável. Selvagem. Era irracional e incontrolável. Aí eu estou falando do futebol, assim, para a gente fazer alusão à marca, claro que a gente não quer isso, mas assim, como é que se explica determinadas forças de determinadas marcas, se não a construção ao longo do tempo? Com verdades, né, com uma série de coisas. Se a gente pegar marcas, como a gente falou aqui, por exemplo, a Nike, o que ela é? Né? Como é que ela construiu? Como é que ela está nesse patamar? Né? Então, Fred, é desafiador. Enfim, que aula maravilhosa que você nos concedeu. Né? Muito obrigado pela tua participação. A gente está encerrando a nossa aula. Passou voando, né?
Passou rápido? Passou rápido. Quando é bom, passa rápido, né? É que a gente estava falando, o que vale é a viagem, né? Não é aonde que viagem chegamos. maravilhosa. O conhecimento é algo que faz a gente transcender, né? Sim. É maravilhoso. Sim. E usar a internet para algo realmente pertinente, que é o que a gente faz aqui no Lonax Play, né? Porque, como a gente falou antes, aí tem tanta bobagem. A internet, 98%, acho que dá para desprezar. Se espremer, né? Não é? Passa, mas fazendo um bom filtro, tem coisas boas. Acho que o Lonax Play, com certeza, é uma delas, né? Não tem dúvida disso, né? Agradecer, inclusive, o seu convite, agradecer a própria Lonax Play pela, né? A Lonax para proporcionar esse papo, né? Trazer, assim, possibilitar esse papo, essa conversa, né? Conhecê-lo, achei muito bom. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Fred. Deixa eu virar aqui para me despedir. Eu quero ressaltar que você deve se inscrever no canal. Porque se você clicar no sininho também, você vai ser avisado, porque o mundo está muito rápido, como a gente comentou aqui, todo mundo sabe disso, né? Mas na próxima terça-feira a gente vai ter outro convidado assim, ó, do nível do Fred, não sei se com a simpatia do Fred, mas do nível dele, levando para você informação e conhecimento, né? Que nossa, é tudo nessa vida depois da saúde, né? Uma grande noite para você. Obrigado, Fred. Tudo de bom. Obrigado. E a terça-feira que vem, 8 em ponto, aqui no Estúdio 5G, no Barro Preto, em BH. Com certeza, é lá que a gente se vê. Tchau. Lonax. Protege muito mais.